o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Abra comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Referência que está aí na arte era Marcos 15, mas na verdade é Efésios 5. Efésios capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir dos versos de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas me refiro de Cristo e a igreja. Até aí deixa aberto, aí não feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, que haja graça do Senhor enchendo todo esse local, levando mentes e corações cativos à Tua palavra, que haja temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Traz iluminação ao texto, traz quebrantamento ao nosso coração. Glorifica Teu nome essa noite, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui, para mim é uma honra e um privilégio estar diante de vocês, podendo compartilhar do Santo Evangelho de Cristo, da Santa Palavra de Deus. Nós estamos em um culto que vai tratar sobre missões, sobre a obra missionária evangelística, o dever da igreja em anunciar a boa nova, tanto de forma individual quanto coletiva. E muitos de nós precisamos de motivação para fazer isso. Não só motivação para compartilhar o Evangelho, motivação para fazer missões, motivação para fazer a obra de Deus, mas também nós precisamos de motivação para a nossa vida cristã, para a nossa jornada cristã, para o nosso dia a dia cristão. Muitos de nós precisamos disso, motivação para orar, para meditar nas Escrituras, para nos santificar, para dar bom testemunho, motivação para uma série de coisas no tocante à fé cristã. E não é incomum aos tempos de hoje notarmos entre o povo de Deus desânimo, frieza, fraqueza e indiferença quanto à nossa fé. Então o que nós fazemos, o que muitas igrejas fazem, pastores, o que muitos irmãos promovem, começam a promover situações ou eventos com a finalidade de motivar a igreja. Outros vão buscar motivação em objetos, em pessoas, no lazer, no entretenimento, ou em qualquer outra forma que os deixe de pé, que os deixe firme,
Mas, todavia, não obstante, isso tudo passa como fogos de artifício, não é duradouro, e o resultado que temos é uma igreja cheia de altos e baixos, tanto na sua fé individual, quanto na sua missão da propagação do Evangelho. Aonde devemos buscar motivação? De onde deve vir nossa motivação? Como fazemos para sermos crentes, motivados, fervorosos, intensos? Simples, meu irmão. Nossa motivação deve estar em Cristo e na sua obra redentora. Isso ocorreu com os discípulos. Certa feita, os discípulos tinham vindo de uma missão, tinham vindo de um desafio que tinha sido confiado a eles. Eles tinham expulsado os demônios, tinham cumprido a sua tarefa com exímia perfeição e vieram saltando de alegria. E disse: mestre, os demônios nos submetem. Nunca vimos tal assim em todos os lugares. Homens comuns, como nós, munidos agora de poder, de autoridade, contra entidades malignas, contra hostes malignas. Nós as ordenamos e elas se sujeitaram. Então os discípulos ficaram exultantes. E o mestre, sábio como é, onisciente como é, disse: imagino que certamente na fila dos empolgados, encabeçando tudo isso, estava Pedro. E Jesus disse: Pedro, queridos apóstolos, não vos alegrai porque os demônios vos submetem. O que Jesus está dizendo aqui? Que a nossa motivação não pode vir da nossa performance, da eficácia dos nossos sermões, do resultado das nossas obras, do nosso ofício, do nosso ministério. Não se alegrem por conta dessas coisas. Antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado aos céus. Se alegrem por ter sido redimidos, perdoados, reconciliados, regenerados, salvos. Ou seja, se alegrem pelo que Cristo fez, pela pessoa de Cristo e por sua obra, que Ele ainda viria a realizar. Trazendo para nós, essa deve ser a nossa motivação, Cristo e a sua obra. Entrando agora no texto, Paulo está instruindo os crentes de Efésios sobre as relações de marido e mulher. Esse trecho, essa porção da epístola é destinada para falar de matrimônio, é destinada para falar da relação do marido com a esposa. E para isso, para ensinar os efésios com relação ao matrimônio, ele usa como modelo o que Cristo fez pela sua igreja, a relação de Cristo com a sua igreja. E aqui nessa descrição de Paulo, ensinando os efésios sobre casamento e usando o modelo de Cristo com a igreja, nós encontramos notáveis declarações do que Cristo é e fez por nós. Então encontraremos a verdadeira motivação. Vamos começar aqui vendo o que Cristo fez por nós, como o texto vai se desdobrando e revelando a obra de Cristo por nós. Primeira coisa que nós devemos enxergar aqui: Cristo tem por nós um amor incondicional. Primeira coisa que você deve saber para se motivar, a razão da sua vida, a razão da sua esperança, o amor de Cristo por nós é incondicional. Se não, vejamos verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja.
como Cristo amou a igreja. O termo grego aqui para amor era comum na época do Novo Testamento. Havia duas palavras que eram muito usadas na época do apóstolo Paulo para amor. Nós tínhamos a palavra grega eros, que era o amor carnal, o amor sensual, da onde vem o termo erótico. É o amor de hoje, é o amor do mundo de hoje, é o amor que o homem tem para a mulher hoje, é um amor carnal, sensual, erótico, um amor que visa satisfação física. A segunda palavra comumente usada na época de Paulo para amor era phileos ou philos, é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, é da onde se origina o termo Filadélfia, é o amor fraternal, um amor que é comum entre as pessoas também desse mundo. Mas quando eles quiseram descrever o amor que Deus tem pela igreja, não havia palavra na língua grega, tiveram que criar uma palavra. Daí então que surge a palavra ágape ou agapau, que quer dizer um amor que só Deus tem, um amor que transcende o amor humano, que transcende o conceito de relação, de sentimento, de desejo, até então visto. É um amor incondicional. Cristo nos amou e nos ama incondicionalmente. O que significa isso? Nós não reunimos nenhuma condição para Cristo nos amar. Ele não nos ama Ele não nos ama por causa dos nossos méritos. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Romanos 5,6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, olha isso aqui, Deus prova o seu muito amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, meu irmão, é o tipo de amor que não pode, é uma fé que não pode ser abalada, pois o amor de Cristo por nós, ou a relação de Cristo conosco, não é baseada em nossas obras. Você quer ver a expressão desse amor incondicional no Antigo Testamento? Veja então a prova desse amor. Vou tentar descrever em palavras aquilo que só Deus tem. Ezequiel 16, 4, 6 é uma ilustração de como Cristo nos achou e como Ele nos amou. E quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa, compadecendo-te de ti. Antes, foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia que nasceste. E eu, passando junto a ti, vi-te a revolver no teu sangue, e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. A figura de Ezequiel é de uma mulher grávida que dá à luz. Acontece muito isso hoje, dá à luz e não quer a criança, e nem corta o cordão umbilical. Então aquela criança com cordão, suja de placenta, é atirada no lixo. E o texto diz que estava se revolvendo, aquela criança se revolvendo, impregnada de sangue, da placenta, com cordão em um lixão. E as pessoas que passavam tinham nojo. Essa era a nossa condição, gente. Éramos imundos. Nossas obras eram trapos de imundícia. Éramos como esse bebê envolto no cordão e na placenta, jogado no lixão, e todos que passavam tapavam o nariz de nojo. Mas o texto diz que, passando eu vi te revolver no teu sangue, e te acolhi, e te enfaixei, e te tomei para mim.
Não era uma criancinha, não é de loira de olhos azuis, ali bem criada. Era um feto jogado no lixo, se revolvendo no sangue. Ou seja, Ele nos achou na nossa imundícia de pecado e nos amou desse jeito. Quando o filho pródigo voltou para o pai, você já parou para pensar nisso? Já parou o filho pródigo? Ele estava habitando aonde? Em um chiqueiro. Estava ali vivendo com porcos, todo cheio de farrapos, cabelo grande, barba por fazer, gordura, sujeira, crostas. E a Bíblia diz que quando o pai o viu, o avistou, correu e o abraçou e o beijou. Mas o que tem de mais nisso? O filho pródigo não teve tempo de tomar banho. O filho pródigo não aparou a barba, os cabelos, tomou um banho, não. O pai o abraçou fedendo, o abraçou cheio de andrajos, o abraçou imundo. Deus nos ama incondicionalmente. Isso não é suficiente para você pregar, fazer evangelismo? Um amor incondicional, primeiro. Segundo, não é só um amor condicional, é um amor também sacrificial. Verso 25: amou e a si mesmo se entregou por ela. Opa! Esse amor custou um sacrifício. Como é que ele demonstrou esse amor? Como que ele demonstra de forma prática, física, palpável esse amor? Deus amou o mundo de tal maneira, volta lá para o incondicional. E como ele demonstra? Que deu seu Filho unigênito, amou e a si mesmo se entregou. Esse amor custou a vida. Não é a vida de Adolf Hitler, Joseph Stalin, não é a vida de Sigmund Freud, Luís XV, é a vida do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus, é a vida do Deus encarnado. João 10, 11, 15, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. É um amor sacrificial. Efésios 5,2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, como cheiro suave. É um amor sacrificial. Custou a vida de Cristo. Vocês conhecem aquela parte de João que diz assim: e tendo dito isto, expirou. Sabe o que significa? Que um meteoro, 1 milhão de vezes maior que a Terra, 1 milhão de vezes mais pesado que a Terra, ia colidir com a Terra. Estava vindo a uma velocidade de 360 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. E ao se chocar com a terra, ia pulverizar a terra. Então, alguns segundos antes dela se chocar com a terra, uma parede enorme, 1000 vezes maior que o meteoro, 1000 vezes mais espessa, se coloca entre o meteoro e a terra. Então o meteoro se choca com toda a sua fúria contra a parede. E acontece bilhões de estilhaços, de modo que nenhum estilhaço toca na terra. Mas a parede não resiste, ela se faz em 1000 pedaços. Pois é uma ilustração para dizer que a ira de Deus estava descendo sobre nós. Oh, meu irmão, com toda a fúria, toneladas e toneladas de ira iriam cair sobre a nossa cabeça. Mas antes de cair no alto do madeiro, ele estende um braço para um lado, um braço para o outro, e ele sofre sobre ele toda a ira. O cálice da ira de Deus é despejado, e Jesus bebe até a última gota, até a
borra deste cálice, de forma que nenhuma gota da ira de Deus desceu sobre o seu povo. Mas tem um negócio: Jesus não suportou, ele morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. É um amor sacrificial. Hebreus 9:28, assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Isso não te comove? Não te motiva? É um amor que custou a vida. Terceiro, é um amor voluntário. Voluntário. O texto diz: a si mesmo se entregou. Olha que coisa tremenda, estupenda. Escute isso aqui. Isso que Cristo fez com nós sabemos que é colossal, é absurdo, é fantástico, ok? Mas uma outra coisa que deixa ainda mais grandiosa a obra de Cristo é que ninguém o obrigou a fazer isso. Ninguém o obrigou, meu irmão. O amor dele é voluntário a si mesmo. Eu me entreguei. Olha só, João 15 diz assim, João 10:18: ninguém tira a vida de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Não foi o diabo que tirou a vida de Jesus, não foi a morte, outro ser, ele a doou, ele a entregou. É um amor voluntário. João 15:13: ninguém tem maior amor que esse. Como que é? De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu dei, foi voluntário. Oséias 14:4 diz: eu voluntariamente vos amei. É um amor voluntário, é um sacrifício voluntário. Você quer me fazer uma pergunta? Por que é que Deus me salvou? Por que é que Deus me perdoou? Por que é que Deus enviou o seu filho? Por que é que ele se tornou carne? Por que é que ele padeceu? Por quê? Porque ele quis. Ele quis. Ele quis. Amor voluntário. Veja só Mateus 26, 52, 56. Então Jesus disse: embainha a tua espada, Pedro, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e Ele não me daria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir a escritura, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus às multidões: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Veja Jesus dizendo: embainha a espada. Se eu quisesse, eu ordenava meu Pai. Então por que é que eles vão te pegar? Porque eu quero. É um amor voluntário. Isso não te comove? Voluntariamente vos amei, disse Oséias. Aí o texto de 14 termina, que é um dos textos mais elegantes da Bíblia. Decore, recite ao ar livre, cante esse versículo. João 10:18, se puder colocar na tela, João 10:18: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem, ou em outras traduções, este mandamento, recebi do meu Pai. Eu a dou por mim mesmo. Você quer, irmão, Jesus amou você voluntariamente. Ele quis amar, não foi obrigado a fazê-lo. Quarto, é um amor também salvador.
É um amor incondicional, sacrificial, é um amor voluntário, mas é também um amor salvador. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Salvador, o grego é sozo, que quer dizer resgatar alguém do perigo, da destruição. Está apontando para resgatar, salvar alguém da ira, do inferno. É um amor, meu irmão, que não só foi voluntário, não só foi como um sacrifício, não só incondicional, mas é um amor eficaz, resultou em uma obra. Ele amou e morreu de forma a nos salvar. Ele nos salvou, nos redimiu, nos reconciliou. Lucas 2:10, onde diz: e o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. João 4,42, e dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mateus 1:20 e 21, Maria tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É um amor que nos salva, é um amor que cumpre uma finalidade, um amor que atende uma ordem, é um amor eficaz naquilo que ele veio fazer, é um amor que salva. 1 Pedro 18:19, sabendo que não foi como coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você quer motivação maior que essa? Esses dias falaram comigo assim: pastor, se Deus já elegeu aqueles que vão salvar, para que pregar? Para que pregar? Eu respondi duas maneiras. Primeiro, se ele não tivesse eleito ou elegido ninguém, não adiantava pregar. Em razão dele ter elegido o seu povo, nós temos a garantia que na hora de semear, eles abrirão o coração e se converterão ao Evangelho. Por quê? Porque ele morreu para salvá-los. Quando ele diz assim, na cruz: tetelestai, está consumado, pago, a dívida quitada, a obra concluída. Agora lá no 28, quando ele ressuscita: e agora todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando é que te foi dado todo o poder na terra? Quando eu paguei pelo pecado do meu povo, ressuscitei dos mortos. Agora todo o poder foi me dado na terra. E depois que todo o poder foi me dado na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Olha a motivação. É o que Cristo fez. Então é um amor que salva, que redime, que reconcilia. Quinto, é um amor santificador. Não é só um amor salvador. Olha que interessante isso aqui. Estávamos em uma cisterna, uma fossa de lama. Estávamos afogando, morrendo, iríamos morrer naquela lama. De repente, vem alguém e joga uma corda, e puxa, tira, e puxa, e tira você da lama e bota aqui em terreno firme. Você foi salvo, você não corre risco de morrer mais, foi salvo.
mas você ainda está sujo. Depois que eu te tirei da lama, eu vou catar uma borracha, uma mangueira d'água, e vou limpar você. Que espécie de pai é esse? Seria esse, que pegasse o filho no meio do lixo, da lama, do barro, tirasse ele, salvasse ele, mas deixasse ele sujo. Cristo nos salvou, obra que ocorreu no passado, doutrina da justificação. Ele removeu a culpa do pecado, tirou-nos da lama. Entretanto, nós ainda estamos com os ídolos, os requisitos do mundo, o poder do pecado. Agora Ele vai nos limpar do pecado, doutrina que chamamos santificação. Uma se dá no passado, Ele lida com a culpa. A outra se dá no presente, Ele lida com o poder do pecado. E agora o pecado não terá mais domínio sobre vós. É um amor que agora nos purifica, é um amor que nos embeleza, que nos santifica. Que coisa tremenda. Olha só, Ezequiel 36 faz menção dessa promessa: vos tomarei dentre os gentios, olha lá, da lama, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para essa terra. Está salvo, está justificado, mas está sujo. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. É um amor completo, é um amor que não é mal acabado, é um amor que lida, veja só, lida com a salvação nesses 3 tempos, passado, presente e vai lidar no futuro. Ele é um amor que nos santifica. Não é tremendo? O Senhor não deixa mais o pecado exercer domínio sobre nós. Talvez você fica, eu tenho muitos problemas com o pecado. A graça que justifica é a graça que santifica. Se você não está crescendo em santificação presente, significa que não ocorreu a graça do passado, justificação. Porque a evidência que eu fui justificado no passado é que eu estou sendo santificado no presente. E Cristo, o que Ele faz? Ambas as obras. 1 Coríntios 6,11. E é que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E aqui Paulo dá mais um adendo: quem é o agente da santificação? O Espírito Santo, com um dos seus frutos, domínio próprio. O que é o domínio próprio? A capacidade que o Espírito nos dá de exercer autodomínio, domínio sobre as nossas faculdades, as nossas naturezas, as nossas inclinações. Elas continuam lá, elas não foram erradicadas. A santificação não é a ausência do pecado, é domínio do pecado. Os desejos estão lá, só que agora há uma força que os domina, que os suprime, que os controla. Santificação é um amor que nos purifica, que nos santifica. Sexto, estou terminando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foram 2 irmãos que olharam, já é meia hora a mais. Já perdeu o metrô, o trem, o Uber, qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui, só quanto falta. Tá, 2 tópicos eu termino. Sexto, é um amor também transformador. Verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que interessante esse texto. A ideia de casamento aqui é do Antigo Oriente, ok? E Paulo está usando um casamento da época para ilustrar o relacionamento de Cristo e da igreja, ok? O que acontecia aqui? O casamento antigo não era como o de hoje. Acontecia um noivado, e o noivado era quase que um casamento. Uma vez que o homem e mulher ficavam noivos, eles já estavam compromissados, mas ainda não ocorria o casamento. Para ficar noivo, o que acontecia? O noivo, o homem, tinha que ir até o pai da noiva e pagar um dote para ela. Ao
pagar este dote, ele estava já noivo, compromissada. A moça era dele. Só que o casamento não havia sido consumado. Depois que pagava o dote, o que eles iam fazer? Ia ser destinado um tempo para ambos se prepararem. A noiva e o noivo se preparava para então se casar, se unir. Ok? O amor é transformador. Não é isso que o texto está dizendo? Cristo já pagou o dote, já comprou a noiva. Porém, ainda não tomou a noiva. Por quê? Porque antes da noiva e do noivo se encontrar, a noiva tem que se ataviar, se preparar. Ele nos comprou, mas nós ainda estamos mancos, somos pecadores, ok? 1 Coríntios 50 diz: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que significa? Carne e sangue é esse corpo, essa matéria. Corrupção, esse estado caído. Nós nessa condição não estamos preparados para encontrar com Cristo. Não estamos. Porque carne, sangue e corrupção não herdam a incorrupção. E o que acontece? O amor de Cristo é transformador, aponta para a glorificação. 1 Coríntios 15 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque está dizendo aqui, que Cristo a santificou para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Nós temos mácula, ruga e mancha, mas quando Cristo voltar, aquilo que tem ruga se transformará sem ruga, e que tem mácula ficará sem mácula, e o que tem defeito ficará sem defeito. Ele nos transformará. É um amor que transforma de maneira a nos preparar para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Então isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, isso que é mortal se reveste da imortalidade. Cumprir-se-á então a palavra que diz: estragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Ora, a força do pecado é a lei, e o aguilhão da morte é a lei. A força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Mas você vai entender aonde isso vai dar. É um amor também eterno. Aí Paulo vai fazer uma coisa aqui estranha, vai tirar um texto de Gênesis. Verso 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas refiro à igreja, e Cristo e a igreja. Esse amor é transformador, mas esse amor também é eterno. Esse texto aqui, por que Paulo emprega um texto tirado de Gênesis? Veja só, ele vai dizer que ele a lavou para transformá-la, uma igreja sem ruga e sem mácula. Eles estão noivos, carne e sangue, corrupção, não herdam incorrupção. O nosso estado não está pronto para estar nos ares, para o casamento, para a boda. É então que quando Cristo volta, Ele nos transforma. Carne, sangue e corrupção se reveste de incorrupção e de imortalidade, é transformada. E agora deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O que é isso? Cristo deixa os céus, figura do pai e a mãe, sua família, e vem e agora busca a igreja transformada e a
toma para se unir com ela nas bodas do Cordeiro, em um amor indissolúvel, em um amor inseparável, em um amor indestrutível, indivisível. Você precisa de motivação maior? Cristo deixou os céus para vir esse mundo resgatar e buscar, a fim de se unir com ela. Você quer ver o retrato disso? Entra comigo na história, Apocalipse 19, 6, 7. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos nele, e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Glória a Deus. E o Apocalipse 21, verso 2 a 9 diz: e eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Eu e você. Eu e você. É um amor eterno. Ele pagou o dote, morreu na cruz. É dele, mas ele ainda não pode tomá-la, porque ela não está preparada para a boda. Carne, sangue e corrupção, essa vida de pecado. Então, quando ele voltar e a glorificá-la, ele a toma para ele, se une com ela nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que o Cordeiro, a lâmpada será. Não necessitaremos de sol, ele brilhará sobre nós. Lá não haverá luto, nem pranto, nem choro, nem dor. Gente, tem alguma coisa que se compara com isso aqui? Você vai me falar de Alcorão, Kardec, Freud, Buda, Confúcio, Hare Krishna? Não. Isso é minha motivação. É toda vez que eu coloco a minha alegria na minha performance, eu me frustro, porque invariavelmente nós fracassamos. Mas quando olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, quando nos alegramos não porque os demônios nos submetem, mas porque o nosso nome está rolado aos céus, quando olhamos para o amor de Cristo, o que Cristo fez conosco, então vem força, vem ânimo, nós nos erguemos, nos motivamos e vamos à obra, e vamos à causa. Amém? Vamos orar então. Feche os olhos. Pai Santo, te agradecemos pelas obras das suas mãos e pelo que o Senhor fizeste por nós. Quer motivação maior que essa? A beleza de Cristo, a obra de Cristo, a cruz de Cristo. Que coisa gloriosa, Senhor. Ensina-nos a colocar os olhos no Teu Filho, no amor dele por nós e na obra bendita da cruz. E não necessitaremos mais de fogos de artifício, de fatores externos, nunca mais. Ser glorificado o Cordeiro bendito, em nome de Jesus. Amém.